E aí, pessoal, ó, o Pastor Raul para mais um Nascido ESC. Vamos continuar falando de Jó, capítulo 1, versículo 6. Ué, pastor, o senhor já não explicou tudo sobre o assunto em questão? Sim, eu expliquei. Mas tem uma questão muito interessante aqui que nós temos que ver, que é uma nomenclatura. Uma nomenclatura, eu já tratei desse assunto aqui no canal, inclusive no Nascido ESC, mas nós vamos pegar essa passagem. No capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí que tá. Quem são os filhos de Deus mencionados nesse versículo? Satanás aparece na história de Jó diante do trono de Deus, junto com um grupo identificado como os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? São anjos, nesse caso específico. Muitas outras passagens na Bíblia referem-se aos anjos como filhos de Deus, entre as quais Jó 2, versículo 1 e Jó 38, 7. Os anjos são filhos de Deus no sentido de que foram criados por Deus. Aí que tá, a gente não está falando do mesmo caso que aconteceu lá em Gênesis 6, versículo 2, onde também aparecem os filhos de Deus. Ó, a expressão filhos de Deus no Antigo Testamento é empregada exclusivamente, na maioria das vezes, né, referindo-se a anjos. Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7. Lembrando que essas referências estão sempre em Jó. Entretanto, o Novo Testamento nos informa que os anjos nem casam, nem se dão em casamento, certo? Lembre-se que 6, versículo 2, fala assim, ó: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Os filhos de Deus aqui se tomaram em casamento. Então teríamos o quê? Um erro aqui na Bíblia, em Mateus 22, 30, porque diz o quê? Que os anjos não se casam. Além disso, se os anjos se casassem com seres humanos, os filhos deles seriam meio humanos, meio anjos. Mas os anjos não podem ser redimidos. Hebreus 2, 14 a 16, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Alguns eruditos bíblicos creem que a expressão filhos de Deus seja uma referência à linhagem piedosa de Sete, ou seja, essa é a versão mais aceita, por meio da qual veio o Redentor, veio Jesus, Gênesis 4, 26, que se entremeou com a linha ímpia de Caim. Eles alegam que isso se coaduna com o contexto imediato e evita todo o problema decorrente da interpretação de que eram anjos. Está de acordo com o fato de que os seres humanos também são mencionados no Antigo Testamento como filhos de Deus. Isaías 43, 6. Então aí que tá, pessoal. No caso de Jó, filhos de Deus ali eram os anjos. No Antigo Testamento, a grande maioria das vezes, quando fala filho dos anjos, fala dos anjos. Mas aí não está falando no mesmo sentido que nós, filhos de Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Não está falando por isso. Está falando no sentido de criação, de criatura de Deus. Em Gênesis 2:2, nós temos uma explicação. Nós temos aqui o contexto. Primeiro, os filhos de Deus se casaram, os anjos não se casam. Em outras palavras, anjos não têm relações sexuais. E se os filhos dos anjos tivessem nascido, eles seriam metade anjo, metade homem. E os anjos não participam do sacrifício de Cristo, não podem ser redimidos. Então, espero que vocês tenham ficado claros. Quando Deus se refere aos anjos como filhos de Deus, ele está se referindo na questão do quê? De serem criaturas de Deus. Agora, quando nós, como filhos de Deus, também como criaturas, mas envolve também o amor por causa do sacrifício de Cristo. Então, em Gênesis 2:2, nós vemos o quê? Que os filhos de Deus não são filhos de homens com anjos. São, na realidade, os filhos da linhagem de Sete, da onde veio o nosso Salvador, que acabou se misturando com a linhagem ímpia de Caim.
Esse foi o Nascido ESC dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar teu comentário, que ele é muito importante pra gente. E não esquece de baixar o e-book, o link está aqui na descrição, um e-book grátis para vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.